E o povo está voltando às ruas, o que é admirável, porque nos últimos anos o que fizeram foi impor o medo. A ideia sempre foi extirpar liberais e conservadores. Todos os inquéritos ilegais, a censura, todo mundo que precisou deixar o Brasil, os jornalistas que tiveram redes sociais banidas, contas bancárias bloqueadas, passaporte cancelado, as prisões do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, essas ações, essas pessoas, esses veículos de imprensa perseguidos serviram para isso. Calar, eliminar, de certa forma, quem defende a Constituição, as leis, quem é democrata de verdade, quem não abre mão do debate. O que a gente viu ontem na Avenida Paulista foi certamente, um primeiro passo para que o povo retome as ruas, retome a liberdade de manifestação, de expressão e entenda o poder que tem. Eu estava dando uma olhada na cobertura feita pela velha imprensa sobre a manifestação de ontem na Paulista. E o Estadão ignorou solenemente essa manifestação, não deu nem uma linha. O Globo não deu nada na primeira página, mas trouxe matéria na página 6. E a manchete está aí, ó. Ato bolsonarista em São Paulo tem baixa adesão. E o texto começa assim: após dias de convocação pelas redes sociais. Dias de convocação, faltou dizer a quantidade exata de dias, né? O evento começou a ser organizado na quinta-feira. Foram apenas, portanto, 3 dias de divulgação. E a baixa adesão da manchete do Globo foi decidida por pesquisadores da USP, que o jornal cita. E o número é preciso. 13.321 pessoas estavam na Avenida Paulista ontem. O estranho é que isso seria um pouco menos da metade do público que, segundo a USP, compareceu à manifestação de 7 de setembro do ano passado. Para os pesquisadores da USP, apesar de a Paulista estar tomada no ano passado de ponta a ponta, havia apenas 32.691 pessoas na avenida no dia da independência em 2022. Sim, nem uma pessoa a mais, nem uma pessoa a menos. A manifestação ontem era em defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos e em memória do Clériston Pereira da Cunha, que tinha graves problemas de saúde e morreu na Papuda. E o Globo insiste em chamar o que houve no 8 de janeiro de atos golpistas. Na capa da Folha de São Paulo, o Clériston é tratado como um preso pelos ataques de 8 de janeiro. Só que não havia provas contra ele, nada, nenhuma imagem do Clériston quebrando alguma coisa. Mesmo assim, e apesar do estado de saúde delicado, ele estava na Papuda havia mais de 10 meses aguardando julgamento. A legenda na foto da primeira página da Folha diz, pelo menos, que a manifestação ocupou a Avenida Paulista. A Folha não publicou uma estimativa de público e citou que a Polícia Militar não fez o cálculo. Aliás, na minha época de repórter, quem passava a informação sobre a quantidade de pessoas numa manifestação era mesmo a PM. E a Folha fala com certa ironia sobre uma das pautas do ato na Paulista, a defesa dos direitos humanos. Diz que essa nunca foi uma pauta da direita, que sempre lutou pelo endurecimento das leis contra bandidos. O que a Folha esquece, de novo, é que o Clériston não era um bandido. Como eu já disse, ele aguardava julgamento havia mais de 10 meses, sem provas contra ele, tinha saúde frágil e o principal pedido de soltura dele, feito pelo Ministério Público Federal, foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. Ontem, o UOL, que é do Grupo Folha, publicou nas redes sociais 8 linhas sobre a manifestação. 8 linhas e 3 mentiras. Falou que havia apenas 1.000 pessoas na Paulista, chamou o que houve no 8 de janeiro de atos golpistas e disse que o Clériston morreu de mal súbito.
Mas o Clesão, o Clériston, tinha comorbidades, doenças pré-existentes, vasculite, diabetes, hipertensão. Portanto, o ambiente prisional, sim, colocava a vida dele em risco. Ele não era, apesar do discursinho do Luiz Roberto Barroso, um preso com boa saúde que, de repente, teve um mal súbito e morreu. Mais tarde eu vou publicar um depoimento da juíza e professora Ludmila Lins Grilo sobre a morte do Clériston. Ela cita, um por um, todos aqueles que devem ser julgados por homicídio duplamente qualificado com dolo eventual, nesse caso do Clériston, o Clesão. Sobre a volta do povo às ruas, foi dado um primeiro passo, né? Diante de todo o terror, de todo o medo que tem sido imposto, a manifestação de ontem foi muito importante, né? Sem a pressão do povo nas ruas, cobrando do Congresso, especialmente do Senado, o cumprimento das leis, a defesa do Estado de Direito, a harmonia e independência entre os poderes. Se não houver isso, a caminhada para o precipício não vai ser interrompida. E eu sempre digo que o medo ele é importante, ele aumenta o estado de alerta, né? Aumenta a atenção, a concentração, mas ele precisa ser limitado de alguma forma. O medo, quando ele é avassalador, ele se transforma em covardia. Eu sempre falo isso. O contrário de coragem não é medo, é covardia. E o povo nas ruas, infelizmente chegamos a esse ponto, passou a ser uma demonstração de coragem. E o Brasil precisa muito disso.